Que alegria poder voltar a essa casa. Estive aqui não tem muito tempo. Fui tão inspirado pelo teu pastor, por todos e por estar aqui num ambiente de fé. Fala para quem está do teu lado, você está num ambiente de fé. Você sabe quando você chega a alguns lugares que a própria atmosfera, o ambiente já desafia você, inspira você. Muita gente respira e outros inspiram. Deus tem levantado vocês para inspirar pessoas. E quem veio pela primeira vez aqui, ou está vindo alguns dias, você já percebeu que o lugar é aqui mesmo, né? Porque Deus tem planos na tua vida, cada palavra liberada, Deus está construindo uma estrada a partir de cada palavra sobre a tua vida. Se ponha de pé um pouquinho, eu sei que você já ficou, mas fica um pouco mais de pé. Eu creio que há uma liberação de Deus, mas você precisa querer receber. É uma decisão de dizer, Deus, eu quero receber a palavra. Quando se fala de palavra na Bíblia, pelo menos em dois ambientes, fala sobre logos e rema. A gente sabe que o logos é aquela palavra de Deus que vem para todo mundo. Mas a gente sabe que o rema é uma palavra que ela é específica para uma pessoa, numa ocasião específica. E é uma palavra específica. Por isso que em Hebreus diz que a Bíblia, a palavra, ela tem dois gumes. Um é o logos, é a palavra que vem para todo mundo ouvir. Mas quando você repete a palavra, você tem um segundo corte. Você só consegue ter precisão na tua vida quando você repete a palavra. Quem está aí, diga amém. Eu só recebi o logo, você tem um corte, você faz muito com ele. Mas quando você amplifica e diz o que Deus falou com você, você tem uma faca de dois gumes, uma adaga que corta e discerne, dá a você o discernimento para perceber o que é da alma e o que é do espírito. E Deus hoje quer trazer discernimento a você, para você entender aquilo que Ele tem determinado sobre a tua vida, daquilo que é do espírito. Então o que eu quero orar por você é exatamente isso, que essa palavra não volte vazia. Fale comigo, essa palavra não vai voltar vazia. Porque existe uma palavra específica, a pessoa específica é você, e a ocasião específica é agora. Quando você declara a palavra, ela vai se tornar verdade, porque toda vez que um anjo descia na terra, ele entregava a mensagem e voltava logo. Porque a terra não é para um ser angelical, ela não é para um ser divino, ela não está estruturada, não existe ambiente para eles. Eles vinham e voltavam, mas Deus diz que a palavra dele não volta vazia, e por isso ela vinha, voltava. Mas houve um dia que aquele que tem a palavra, aquele que é a palavra, veio e ficou. Você compreende isso? A força que você tem hoje, ela é muito diferente. Porque aquela palavra, ela vinha e voltava, mas veio um dia aquele que habitou entre nós. E ele trouxe a palavra, e a palavra agora, ela vai voltar, mas a partir da tua declaração. Por isso que quando você fala, eu disse aqui a última vez, que a tua voz é a rodovia pela qual os anjos trafegam. Quando você fala, os anjos vêm pela tua voz, se movimenta pela tua voz. Por isso eu quero orar por você, mas eu quero que você clame a Deus, que essa palavra que Deus tem aqui, ela possa entrar no teu espírito e possa provocar uma revolução na tua casa, na tua família, na tua vida. Levante suas mãos, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, há um poder liberado, há unção liberada, há uma graça sobre este lugar, uma atmosfera que já foi preparada, mas nós queremos mais. Nós sabemos que a tua palavra provoca transformação. Por isso encha o nosso coração de expectativa, meu Pai, e vá transformando, curando. Vem com esse bisturi de fogo e vá arrancando, ó meu Deus, aquilo que precisa ser tirado no poder do teu Espírito, meu Deus. Que a tua unção invada este lugar. Nós te adoramos, te celebramos com a salva de palmas, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus! Aleluia! Graças a Deus. Você pode se sentar. O pastor Douglas falou que eu trouxe a minha família inteira, mais ou menos. Viemos em metade, né? Porque nós somos em 8 lá em casa. Então, já que ele falou, na próxima eu venho com todo mundo. Deu a legalidade. A Silvia, minha esposa, fica de pé. Veio, nós temos meu filho Ian e minha nora Lara. Vieram hoje comigo.
Nós temos, na verdade, 4 filhos, mas 2 casados, então somei deu 8, né? Então, falei, estou na legalidade para vir todo mundo. Eu e Silvia temos 34 anos de casado, já aquela minha altura, é o tempo também que temos de ministério. Alegria nossa, hoje pastoreamos uma igreja há 31 anos e tenho recebido sempre palavras de profecia, de que Deus é aquele que nos renova a cada dia, é o que Ele fará na tua vida. Quem quer ouvir uma palavra de Deus aqui? Eu quero falar sobre um tema hoje. Eu orava por vocês. Eu pedi, Deus, por que o Senhor está me levando de São Paulo? Qual é o propósito que o Senhor tem nessa reunião de fé? Eu quero falar sobre a travessia. Fala comigo, a travessia. A travessia, ou seja, atravessar para outro lado, ir para outra margem, ir para outro nível, entrar em outro ambiente, é um tema que me atrai muito. Porque eu percebi no meu ministério que mesmo que eu não queira, é como se eu fosse empurrado para outros ambientes da minha vida. Na Bíblia, quando diz em Gênesis que Deus falou para Abraão sair da tenda e olhar para as estrelas dos céus, olhar para o alto, a palavra hebraica ali é interessante porque a tradução bem objetiva é fê-lo sair. Fê-lo sair não é assim, Abraão, vem comigo, né? Vem comigo, então Abraão, se você puder, você vai sair. Não, 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 não. É uma mão atrás das tuas costas, sabe aquele fê-lo sair? Ele está dizendo assim, Abraão, vai para fora. Ou seja, sabe aquele menino que você fala assim, pai, eu não vou na igreja hoje. Não, tá bom, você não vai mesmo não. Mas sabe aquela mãozona atrás falando assim, tá bom, você não vai, né? Na sua época não é assim não, né? O menino fala que não vai, você deixa ele em casa, né? Na minha época não, é fê-lo sair. Não sei quem que é da minha época. Pai, eu não estou com vontade de ir na igreja. Tudo bem, ok. Pai, eu não vou. E aquela mãozona assim, ó. Tá, tudo bem, quando você vê, você já está sentadinho, quietinho, ouvindo a palavra, porque, ó, fê-lo sair, meu irmão, não tem jeito. É uma palavra estranha, né? Mas é o que Deus fez com Abraão, tirando ele da tenda, dizendo, sai, veja o que tem lá fora. Não é escolha, eu estou falando para você ir, eu estou te empurrando para outro ambiente, outro nível da tua vida. Deus vai empurrar você hoje aqui, meu irmão. Deus vai empurrar você aqui para um outro nível, para um outro ambiente. Quando Abraão recebe aquela palavra, vai ao Mé, Adonai, né, quando fala, o Senhor disse a Avram, né, e ele disse, ler-lerá, ele está dizendo, vai por ti mesmo. Na primeira vez, Deus está dizendo, vai com tudo que você tem. Só que chegou um momento que ele precisava entrar em outro ambiente, outro nível. O texto que eu vou ler hoje não é de Abraão, está em Gênesis 28:12, é uma história que vai nos conduzir a uma experiência, quando Jacó, quem mesmo? Ele tem 3 experiências. A primeira eu vou ler, ele tem um sonho. A segunda, ele tem uma visão aberta. A terceira, ele tem um toque. Um sonho, uma visão, um toque. Fala comigo. Um sonho, uma visão, um toque. O que a gente vai ver aqui nessa travessia de Jacó, que diz assim, sonhou. Olha o sonho dele. Exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. É interessante porque esse texto, ele vai nos levar ao primeiro ambiente de travessia que Jacó, ele precisa passar na tua vida. Ele está passando por um momento importante, decisivo na vida dele. Como eu disse, esse tema me empolga muito, porque nesses 34 anos que sou pastor, pastorando igreja local, igrejas, pastores, eu percebo que a nossa vida é feita de jornadas, é feita de ciclos. A nossa vida, ela passa por ciclos espirituais. Não faz parte de uma decisão que eu tenho de dizer, eu vou agora para a próxima fase. Não. Essas jornadas, elas vão sendo momentos importantes. A gente chama de cerimônia de passagem. Qual o nome? É interessante porque em algumas culturas isso é muito, muito forte. Aqui também no Brasil, né? O menino faz 18 anos, tem lá uma festa, ele já pega a carteira dele, ele já se torna responsável, já pode dirigir. É cerimônia de passagem. Em Israel tem uma coisa que é chamado bar mitzvah. O bar mitzvah é interessante porque ele faz com a menina quando faz 12 anos, bat mitzvah, e o bar mitzvah para o menino, né? Que quando ele vai fazer de 12 para 13 anos, aquela cerimônia que Jesus passou, quando Maria e José levou ele para uma festa, e no momento da festa levou ele para poder fazer a prova com os doutores da lei. Porque é assim que é o bar mitzvah, né? Ele aprendeu com a mãe tudo que ele pôde até os seus 12, até 13 anos,
ele vai fazer a prova, ou seja, vão fazer arguilo, vão perguntar um monte de coisa para ele de geografia, bíblica, de entendimento da história de Israel, etc. E se ele passa, ele recebe o título como filho da lei. Jesus, você sabe da história. Quando o pessoal começou a fazer pergunta para ele, as respostas foram tão fortes que eles começaram a perguntar e perguntar e perguntar. Deixou os outros meninos tudo na fila, ninguém foi mais fazer o teste. Quando acharam o menino, acharam Jesus, ele estava horas e horas ensinando quem? Os doutores da lei. Porque eles estavam ali para poder ver se ele estava pronto. Ele começou a ver se eles estavam prontos. A cerimônia de passagem na família judaica, ela tem a ver com responsabilidade. Com o quê? Até melhor, com autorresponsabilidade. E por isso, com 16 já vai para o exército, aí com 20 já estão assumindo muita coisa. Então, existe cultura com paradigmas diferentes. É interessante que eu li um tempo atrás sobre uma tribo no México, de muitos anos atrás, que quando o menino fazia 18 anos, ele tinha que fazer uma corrida de quilômetros. Pena que não lembro exato, mas era grande, 20, 40 quilômetros. Mas o grande detalhe não era a corrida, era que tinha que ser descalço. E quando ele chegava da corrida, a família celebrava. Você está pronto para a maioridade. Ainda bem que isso não acontece com a gente, né? Tem gente que correria nem 2 quilômetros, mas tudo bem. Ali tem a ver com a cultura daquele lugar. Qual a nossa cultura? Quais são as cerimônias de passagem? O casamento. O casamento é uma cerimônia, ou devia ser, né? Onde o indivíduo casa e sai, dá tchau para a família e vão agora os dois ter a sua própria casa. Ou pelo menos devia ser. Muita gente às vezes não compreende, né? Fica um meninão a vida inteira. A passagem, a travessia, ela é necessária para que você possa receber o novo que Deus tem para você. O que você recebeu até hoje trouxe você até aqui. Mas o que Deus quer te dar hoje vai levar você em outro ambiente. Toda vez, pode celebrar, pode, já vai tomando posse pela fé. Você conseguiu, só que a gente tem aquela sensação de que está resolvido já. O time já ganhou. Não, apóstolo, eu sou um cara instruído, eu sou crente há muito tempo, eu já li Bíblia toda, eu já fiz. A gente tem uma sensação de plenitude, né, de pleno, de estar cheio. Não, querido, você não está entendendo. Você chegou até onde a tua revelação te leva. Você chegou até onde a tua visão enxerga. Por isso que Deus vai perguntando para Abraão de vez em quando: olhe de onde estás. Qual que é a frase? Ah, mas eu olhei há 6 meses atrás. Meu irmão, há 6 meses atrás, olhando para uma direção, você enxergou até um nível. 6 meses depois, aqui recebendo palavra, tendo experiência, ouvindo testemunho, vivenciando Deus. Aí você vai no mesmo ambiente e olha para a mesma direção, para o mesmo problema. Aí você fala: ué, antes parecia que aquilo ia me matar, e agora eu estou vendo saída. Você é a mesma pessoa, querido, mas a tua revelação não é mais. Alguma coisa aconteceu dentro de você. A história de Jacó, que estava numa fuga, e mesmo na fuga, cansado, a história é muito conhecida pela grande maioria. Eu posso ir caminhando essa narrativa aqui, não conseguindo, depois você vai lá na palavra. Mas o texto fala que ele chegou no lugar, ele fez um travesseiro com uma pedra, né, como travesseiro, dormindo naquela pedra. É comum no deserto fazer o quê? Cercar o ambiente com várias pedras, por causa dos animais noturnos. Então o travesseiro, e tinha uma cerca à volta de pedra. Ele dormiu tão cansado e teve um sonho. Ele teve O sonho falava do futuro dele, falava do que Deus faria na vida dele. A gente tem muito medo do futuro. A gente tem medo das coisas não estarem muito claras. Você sabe que quando Deus olha para o teu futuro, Ele tem que olhar para trás. Porque na grande verdade, Ele não está olhando para frente. Ele já passou o teu futuro, meu irmão. Ele já escreveu a tua história. Ele já organizou o teu futuro. Apóstolo, não estou entendendo. Então eu vou explicar melhor, vou desenhar melhor para você. Você sabe uma coisa interessante, que o hebraico, quando se escreve, não é como a gente escreve da esquerda para a direita. Porque a gente está começando do início para o fim. Exatamente como a gente escreve a vida. Tua vida é assim. Você diz: não, deixa eu começar aqui. Eu não sei o que está escrito no fim ainda, mas eu vou terminar essa redação, eu vou terminar esse texto. Só que você não está lembrando que quando Deus começa a escrever, Ele começa da direita. Ou seja, Ele começa do fim. Ele já visitou o teu final. Deus não começa nada assim antes de ter terminado. Deus não começou nada na tua vida sem terminar. Ele já terminou, querido. No Aion de Deus, no Kairos de Deus, Ele já visitou o teu fim. A tua história já está escrita do final para o início.
Quando você pensa que Deus está começando o texto, Ele está dizendo, não, meu filho, eu estou terminando. Eu já comecei lá do teu fim para o teu nascimento. Eu fui lá no teu final e escrevi lá no dia do teu início. Então Ele está no controle de toda a tua vida, de toda a situação. Deus me traz aqui para um propósito, querido. Eu quero conduzir você para a próxima fase. Eu quero levar você para um próximo nível da tua vida. E você pode até achar, apóstolo, não estou pronto, mas vamos lá. Jacó estava fugindo, ele dorme e tem a visão. Quando ele vê o futuro dele, ele fica tão empolgado que ele fala, Deus, se o Senhor fizer isso mesmo, eu darei o dízimo de tudo. Você vê que o dízimo é forte aí, né? Se o Senhor fizer tudo isso mesmo, e ele fez, Deus fez ou não fez? Gente, 20 e poucos anos depois, 21 para ser mais honesto, o anjo de Betel aparece para ele, olha, lembra daquele pacto que você fez lá em Betel? Ou seja, volta, porque a nossa parte a gente fez do contrato. Agora faz a tua. Faz a tua, porque você falou que daria o dízimo de tudo, mas isso é outra história. Mas o mais importante é que ele viu o futuro. Só que anjos subiram e outros anjos desceram. Peraí, não, mas não, o anjo subiu, eu sei, mas o outro sim, porque o mundo espiritual obedece território. Você pode repetir? O mundo espiritual obedece território. Principados, potestades, dominadores territoriais, força da maldade, assim como arcanjos, anjos, querubins, serafim, todos eles estão ligados a território de conquistas. Por isso que lá em Daniel 10, você vai ver que o principado da Pérsia, da Grécia, tem uma batalha espiritual acontecendo, e eles ocupam territórios geográficos, eles não podem passar territórios. O que está acontecendo aqui é que Jacó está passando aqui do ambiente que era de Israel antigo, mas seria na geografia de hoje, para Padã Arã. Ele está entrando na Síria. E agora está entrando em um outro ambiente, uma travessia de geografia e uma travessia do mundo espiritual. Então os anjos que acompanharam ele até a fronteira ficaram ali. E outros desceram. Apóstolo, vai ter que me provar, mas é claro que eu vou. Você vai ficar até o final ou não? Não, então eu não vou. Você vai ficar até o final ou não? Então o que eu quero te mostrar, que quando você está tomando uma decisão muito importante na tua vida, quando você está agindo em Deus, no teu chamado, dizendo, Senhor, me usa mesmo, eu estou disposto a atravessar hoje, eu entendi o meu chamado, eu entendi o teu propósito da minha vida, só que eu tenho medo, o Senhor me fortalece, você vai logo entender que o céu libera novos anjos, que vão à tua frente, querido, são patentes novas. Apóstolo, mas tem que fazer culto da troca do anjo? Não precisa. Tem que acender vela para ele? Também não, pelo amor de Deus. O que eu faço então? Não faz nada, você só crê. Faz o quê? Só crê, porque eles estão ali o quê? Debaixo de ordem. O Senhor já deu ordem aos anjos a teu respeito para que você não tropece em nenhuma pedra. Salmo 91. Ele já deu ordem aos anjos a teu respeito. O anjo não pergunta assim, ô pai, ô Senhor, eles estão dando um passo lá, a gente vai ou não vai? Não, meu filho. Ele fala para o anjo, você já está debaixo de uma ordem. Quando um filho meu andar na terra para conquistar algo, eu preciso que você entenda que ele não pode tropeçar em pedra alguma. É para ir no caminho tirando os obstáculos da frente, para que ele possa vencer. Já existe uma ordem direta do céu a teu respeito, para a sua trajetória e a sua próxima decisão. Quando Jacó então vê, ou tem aquela visão, tem aquele sonho, ele continua a sua caminhada. Ali ele conhece Raquel, ele vai morar na casa do seu tio, torna seu sogro, trabalha 7 anos, acaba casando com Lia, mais 7 anos, casa com Raquel, trabalha mais 7 anos. Labão muda a regra do jogo 10 vezes. Quantas vezes? Mudou a lei, disse, não, a gente vai trabalhar assim agora. Não, agora a regra do nosso trabalho é esse. Não, agora a lei é essa. Olha, a lei de trabalhadores mudou, é esse jeito. Não adianta, mudou 10 vezes, ele ficava rico. Mudava mais uma vez, ficava rico. Porque aquele anjo que desceu a escada, eles estavam ali acompanhando. Sabe por quê? Porque toda vez que Deus tem uma profecia em tua direção, Ele vai mandar o anjo do destino. É aquele que vai à frente para que a profecia se cumpra. Mas não fica bobão, não é por causa de você não, é por causa dele. Porque o caráter dele é cumprir a palavra, velar pela palavra. E o anjo vai à frente para que a palavra se cumpra. E toda vez que alguém tentava enganar Jacó, ele prosperava mais. Alguém tentava enganar, ele prosperava mais. Porque havia uma palavra sobre ele. E um pacto que ele fez com Deus, de tudo que o Senhor me abençoar, eu darei o dízimo. Olha a força do dízimo, gente. Aprenda a força, quando você estava aqui ofertando, o que você move no mundo espiritual. Eu posso ouvir um amém de um crente? Então acontece que quando Jacó ele chega nesse ambiente, ele prospera tanto,
E chegou um momento que ele então precisava acessar um outro ambiente. Naquele momento que ele está prosperando, há uma palavra que ele precisava voltar, entregar a sua semente lá em Betel, mas ele precisava fazer uma travessia, voltar. Mas só que os irmãos devem se lembrar, chegar de volta de onde ele saiu era morte. Por quê? Porque ele estava jurado de morte do outro lado, ele está na Síria. Voltar para o território de Israel, lá estava em todos os jornais, quando chegar esse indivíduo aqui vai morrer. Ele já estava jurado de morte por Esaú, ele sabia que ele ia morrer. Agora o que acontece é que a Bíblia diz em Gênesis 32, de 1 a 2, preste atenção nesse texto. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, vamos ver aqui nesse texto, quando Jacó avistou, disse: este é o exército de Deus. Por isso, deu àquele lugar o nome de, fala meio alto, Manaim, que é interessante porque a tradução diz 2 acampamentos, que quando na tradição se lê, quando se olha esse texto, não, é porque tinha um acampamento de Jacó aqui, físico, e tinha um acampamento de anjo lá que estava chegando. Não, querido, eram 2 acampamentos de anjos. Manaim significa 2 níveis de proteção. Quando você está disposto a romper o teu futuro, e o teu passado quer te travar, Deus manda não só na tua retaguarda, mas manda anjo à tua frente, abrindo o caminho para a sua conquista. Olha, pode celebrar. Eu não faria essa pergunta, eu só quero sugerir a você pensar nisso. Você levantar a mão. Mas eu estou num ambiente aqui de pessoas tomando decisões importantes. Eu falava com a minha esposa, eu falei, eu tenho uma mensagem, mas Deus está me levando para outra. Quando eu entrei aqui, o Espírito Santo falou, essa que eu quero que você pregue. Porque eu falei, Senhor, mas essa palavra ela é muito forte, ela fala de ministério de anjos, ela fala do mundo espiritual, ela fala de um nível mais forte, mas é um culto de fé. E Deus falou, sim, porque eles estão tomando decisões importantes, eles estão fazendo a travessia para outro nível. E precisam de compreender como eu trabalho quando eles dizem sim, quando eles decidem de fato entrar em outro ambiente. Quando Jacó, ele está voltando, tenta olhar a cena, a narrativa comigo. Ele estava vindo para em Betel, que na verdade ele mesmo deu o nome, ungiu a pedra, deu o nome pelo sonho que ele teve. E ele segue caminho até Padã Arã, que é a Síria atual. Depois de 21 anos lá, ele está voltando para o outro território que ele veio. Só que quando ele está chegando na travessia, próximo já ao Jaboque, não é o Jaboque ainda, atual Jordânia hoje, onde fica o Vale de Jaboque, onde fica o rio chamado Peniel, dado o nome por ele. Ele está chegando ainda, não está no Peniel, é na fronteira. Ele tem uma visão aberta, no primeiro ele teve um sonho, agora ele tem uma visão aberta. Ele viu um acampamento, a Bíblia falou o quê? Um exército de anjo que está vindo em direção a ele. Quem leu isso, diga amém aí. Você viu, não é? Aí ele olha para aquilo, talvez os outros não viram, e ele disse, olha, esse lugar se chama Manaim. Não é um acampamento, porque ele viu um, mas ele dá o nome de 2 acampamentos. Porque um já estava com ele desde que desceu a escada, acompanhando em todos os anos. Toda vez que tentava enganar, estava lá. Você acha que colocar uma vara lá, igual ele colocava na cachoeira, muda a cor da ovelha, irmão? Não muda nada. É porque o anjo estava com ele, abrindo o caminho para que toda a negociação dele desse certo. Alguém quer esse anjo movendo sobre a tua vida? Meu Deus, né? Que Deus mande. Não faz oração para o anjo. Não acende vela, pelo amor de Jesus. Nunca mais eu prego aqui nessa igreja, né? O que acontece, querido? Olhe para mim. Ele viu os anjos. Quando ele viu os anjos vindo, ele falou, peraí, mas eu já tenho um anjo acompanhando. Se está vindo mais, é porque esse lugar tem 2 acampamentos. Mas por que um lugar tem 2 acampamentos e outro só tem um acampamento? Porque toda vez que você está num momento muito decisivo da tua vida, Deus manda Manaim. Deus manda 2 exércitos de anjos. O que você tem que entender? Preste atenção, que aqui atrás já está cuidando da sua retaguarda. Porém, quando você está avançando para o teu futuro, anjos vão abrindo o caminho à tua frente, mas o teu passado, igual um laço passarinheiro, parece que te trava. É o passado tentando lembrar quem você era, mas você não é mais aquela pessoa, você foi aquela pessoa. É naquela época, Deus já virou uma chave na tua vida.
Antes você andava pelo curso desse mundo, hoje não. Você tem o Espírito de Deus que se move dentro de você. Agora, Satanás, ele quer sempre acessar o teu passado. Essa é a hora que Deus entra com 2 acampamentos. Ele entra com Manaim. Eu quero fazer uma leitura, mesmo que eu não faça ela inteira, para a gente consultar tempo aqui. Em Êxodo 14, 19 a 25, vai narrar para nós a travessia do povo de Israel no Mar Vermelho. Não pense que Manaim é só aqui. Manaim vai acontecer em muitos momentos bíblicos. Porém, você vai ver comigo aqui em Êxodo 14, 19, que diz que o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou. Vamos ver essa versão aqui. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente do exército de Israel retirou-se, colocando-se onde, gente? O que está escrito? Atrás. O anjo que estava na frente, olhe bem, esse texto fala da travessia do Mar Vermelho. Quer momento mais importante do que esse? Tem que ter Manaim. Você sabe que no mundo se conhece mais sobre o Mar Vermelho aberto do que sobre Jesus crucificado na cruz. É a história mais conhecida do que a crucificação de Jesus, porque foi um momento muito decisivo na história da humanidade de Israel. O anjo foi para trás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs aonde? Ok, vamos continuar o 20. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro. De modo que os egípcios não puderam o quê? Aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, tornou a terra seca como a forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, as águas dividiram. Olhe para mim. Eles estão atravessando um paredão de 22 metros de altura, 19 quilômetros de caminhada. Quando eles começam a caminhar, o Egito, representando o passado, se aproxima. O que Deus faz? É Manaim. Ele pega o anjo que está aqui na frente, ele vem lá para trás. A nuvem, você já sabe como funciona. De dia a nuvem e de noite a coluna de fogo. Os dois se encontram? Nunca. Por que não se encontram? Porque quando um desce, o outro sobe. Quando desce, o outro sobe. Por quê? Porque de noite eu preciso de calor e luz. De dia eu preciso de sombra e cuidado de Deus. Proteção. Agora, os dois na terra, não. Porque essa nuvem que trabalha de dia, se ficar à noite, escurece tudo. Porque ela não tem luz, ela é totalmente escura. Só que quando é Manaim, querida, é diferente. Talvez você lê esse texto em casa, você vai entender o que eu estou lhe falando. A coluna de fogo, por que luz para quem estava andando, que era o povo de Israel, e escuridão para quem estava vindo contra eles? Você pegou o texto ou não? Você pegou isso aí? Por quê? Porque quando aquela nuvem veio para trás, virou um paredão escuro, que o Egito não conseguia enxergar a caminhada de Israel. Eles estão fazendo aquela travessia que você está fazendo hoje. Aquela decisão que você veio tomar numa quinta, que você falou, nem sabia se eu vou, não conheço aquele pastor, não sei, ainda bem que tu veio. Porque Deus mandou dizer para você que você veio aqui hoje para tomar a decisão da tua vida. Porque você está pensando, vou, não vou, faço, não faço. Pode celebrar, se é para glorificar Deus, pode glorificar. Olhe bem, preste atenção. O texto ali, nós estamos em Êxodo, nós vamos voltar lá em Jacó. Quando eles estão atravessando, a nuvem vem, escurece aqui tudo para o Egito. Eles não têm como enxergar. Só que lá na frente, Deus desceu com a coluna de fogo e deu luz para eles poder enxergar quando ninguém está vendo nada. Porque isso é revelação. Você não precisa de luz natural, você precisa de revelação e discernimento. Quando pessoas não sabem para onde ir, você vai saber. Quando empresas estão falindo, desesperadas, não que isso me alegra, mas infelizmente vemos acontecendo ao nosso redor, cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não. Porque Deus te traz luz para entender, discernir, saber para onde você está indo. Lá atrás está todo mundo na escuridão, mas aqui tem claridade, aqui tem direção, teu futuro. Deus manda você olhar e você fala, Deus, estou conseguindo enxergar longe, muito. Por quê? Porque você enxerga não segundo os teus olhos, segundo a revelação que você carrega de Deus. O quanto eu sei de Deus é quanto eu consigo enxergar o livramento dele sobre a minha vida. Só que Deus se revelou. Deus não mandou uma nuvem e mandou subir o fogo, ou subiu o fogo, não, ele mandou os dois. Porque todas as vezes na tua vida, não esqueça disso mais,
que você está passando por um momento muito, eu falo porque eu tenho muitos testemunhos objetivos da minha vida de Manaim, solitários, de eu dizer, meu Deus, a casa caiu, o que vai acontecer? Deus manda 2 exércitos, atrás e na frente, porque quando você está avançando, o teu passado quer te parar. Quando você está avançando, o Egito corre para poder te paralisar, só que eles não vão te achar, teu passado não te acha mais, eles não têm jeito, Deus te colocou na escuridão do passado, sabe para quê? Porque você lá na frente está com luz no teu caminho, na frente, ligando o teu caminho, e enquanto eles atravessavam, estiveram Manaim, eles foram, quando chegaram do outro lado, você sabe já o final da história, mas eu precisava te mostrar o mundo espiritual do meio da história, aonde você está percebendo que Deus está guardando você, nessa hora mais importante da tua vida, Ele está colocando o anjo lá atrás, a nuvem lá atrás, mas na tua frente, uma coluna de fogo, de luz, de iluminação, de revelação, de entendimento, tem alguém recebendo aí, diga, eu recebo em nome de Jesus. Porque nós somos empurrados para essa travessia. Jacó, quando ele viu Manaim, e ele mesmo deu o nome, ele percebeu, eu posso ir para o outro lado agora, eu posso continuar a minha travessia. O que significa isso? Que ele sabia muito bem que lá do outro lado tinha um desafio absurdo esperando ele. Ele sabia que ele poderia inclusive não viver mais. Quando ele chega no 3º nível, qual nível? O primeiro foi um sonho, em Betel. O segundo foi uma visão aberta em Manaim. Mas agora ele está caminhando para o Vale de Jaboque. É um momento muito importante. É a hora que você diz, meu Deus, será que eu vou ou não vou? Volto para Padã Arã, volto de onde eu vim, volto aonde eu tive que batalhar para poder prosperar, mas Deus disse que meu tempo terminou. Eu tenho visto agora que Deus tem outro ambiente para me levar, um outro tempo. Só que a gente carrega muitas bagagens. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz claramente que quando ele chega nesse outro lugar, nesse outro ambiente, ele precisava agora atravessar a família dele para o outro lado. O texto diz que ele atravessou a família dele no rio, no Vale de Jaboque. Eu já estive lá, são 100 quilômetros, mas tem uma região da Jordânia, que é a única região que o rio é mais baixo. Por isso que eles assimilam, até pela geografia da passagem, chegando na fronteira, que foi ali que Jacó atravessou. Eu estive ali, eu fiquei imaginando ele levando a família para o outro lado, as águas não ficam tão profundas. Ele levou seus utensílios, servos, levou todo mundo. Quando ele atravessou todo mundo, ele voltou. Quando ele volta, vem um homem e segura nele. E ele começa uma batalha da vida dele. E ele precisava deixar Deus vencê-lo. Deixa Deus te vencer, querido. Porque vai chegar uma hora que não adianta você ficar brigando. Deus fala, me explica. Deus não se explica, Deus se revela. Não adianta, Deus, eu tenho que entender o que está acontecendo com a minha vida. Não adianta. Você tem que entender que essa batalha, deixa Deus te vencer. Ele entrou na batalha com um anjo. Eu posso aqui, não estou pulando partes, mas eu estou colocando você numa cena que você já conhece, algumas coisas você já viveu ali, já viu, que ele está ali no Jaboque, batalhando, ele segura o anjo, não larga o anjo, já virou música, poesia, pregação, então ele está ali, exatamente nessa batalha a noite toda. Quando vai amanhecendo, o anjo percebe que ele não vai soltar, e toca na coxa, o nervo ciático dele, ele sai mancando, ele está com uma dor terrível, mas ele segura o anjo, e o anjo diz, olha, você é diferente. Você realmente lutou como um príncipe. Naquele momento que ele precisava atravessar para o outro lado, lá do outro lado, Jacó é um nome que está escrito para morrer. Deus não podia interferir, querido, naquela história. Até porque Deus vela pela palavra dele. Ele não poupou nem o filho dele, está ligado ou não? Não poupou. Deus é aquele, querido, que às vezes nós achamos que ele age na emoção. Não, ele age no princípio. Ah, Deus, o senhor tem que saber que eu estou passando por uma luta, eu não estou trabalhando muito, eu não estou mais voluntário, porque o senhor viu, eu fui mandado embora, eu não entrego minha oferta, meu dízimo, o senhor sabe, estou passando uma luta. Irmãos, posso ser honesto com você? Deus não é emocional. Ana chorou muito para ter um filho, e continuou chorando estéril. O dia que ela agiu no princípio, foi a hora que Deus abriu a madre dela. Porque não adianta, ela entregou uma oferta, ela falou, eu quero entregar uma oferta no altar. Talvez você me ouve e está dizendo, é por causa de oferta? Não, irmão, você já deu oferta hoje, mas se quiser dar de novo, a gente põe um pix aqui de novo. O que eu quero que você compreenda é que a gente tenta agir com Deus emocional. A gente quer conversar com Deus dizendo, o Senhor sabe,
Irmãos, ele não poupou nem o seu próprio filho. Preciso falar mais alguma coisa ou não? Então a gente tem que compreender que Deus trabalha com a palavra. É no princípio da palavra. O dia que aquela mulher chegou diante do profeta e ela disse assim, vou te lembrar a cena, a farinha que a gente tem e o azeite que sobrou, eu vou fazer um bolo, vai comer eu e meu filho, a gente vai morrer. Só que se você tiver a curiosidade, vá lá em Levítico 2 e veja a oferta do pobre, que é a oferta mais pobre que existe, farinha e azeite. Quando a pessoa entregava aquela oferta, o sacerdote pegava um punhado. O que é um punhado? São os 3 dedos, onde ele pega o máximo que der, limpa dos lados, segura essa parte na mão, joga no fogo e queima. O que sobra, o sacerdote comia com seus filhos. Aí aquela família pobre que entregou aquilo, era comparado como se ele entregasse ele mesmo. É a oferta do eu, do eu. Eu estou entregando o meu tudo, lá em Levítico. Aí chega o profeta na casa da viúva, ela tem um pouquinho de farinha e de azeite. Ela está para comer a semente, para nunca mais ter como plantar nada. O profeta, opa, faz um bolo para mim, um punhado. O profeta, ele estava com fome? Não, ele estava ativando o princípio. Porque se hoje um profeta fizer isso, você vai criticar ele. Com o meu bolo da viúva, meu irmão. Pode saber que você vai criticar. Mas ele não estava com fome, e nem preocupado com o que você vai falar dele. Ele estava pegando um efa, para poder comer, para que ela pudesse não ter mais falta de farinha e azeite na panela dela, porque ela estava ativando o princípio de Levítico 2, e a Bíblia é lotada de princípios espirituais, é aí que age no mundo espiritual, e Deus se move sobre a tua vida. Então olhe bem, quando Jacó está aqui lutando, ele atravessando, ele vai morrer, Deus não vai mudar, porque se ele está jurado de morte, ele não pode livrar Jacó. Mas Deus pode fazer uma coisa. Lá do outro lado eles querem achar Jacó, mas Israel não. Então ele disse, o teu nome vai ser mudado hoje. O teu nome vai ser Israel, porque você lutou como um príncipe. Quando esse homem chega do outro lado, os demônios entraram em parafuso. Cadê o Jacó? O Jacó morreu. Mas cadê o jurado de morte? Já está morto, ele morreu lá atrás. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Que Deus, ele vai interferir no teu destino. Quando você deixa ele mexer na tua história, no teu nome. Uma pessoa que entrega a vida para Jesus, o nome é escrito no livro da vida. E o teu destino é mudado imediatamente. Nós não temos como interferir na tua história. Uma pessoa chega lá no Projeto Vida, onde eu pastorei em Volta Redonda, e diz, você pode me ajudar, você pode me dar um dinheiro, você pode fazer uma coisa. A gente pode dar uma coisa paliativa, mas não vai mudar em nada. Só tem uma coisa que pode mudar a vida daquela pessoa. É quando ela entrega a vida para Jesus. Porque naquele instante o nome dela é mudado. E o destino dela é arrancado. Lá os demônios já não podem matá-lo. Por quê? Porque agora a história está na mão do Senhor. Deus mudou completamente aquela história. Tem um crente aí para dar um glória a Deus em nome de Jesus? Ah, querido, mas entenda uma coisa. Eu quero orar por você. Quem está recebendo essa palavra? Mas quando o anjo olhou para Jacó e mudou o nome dele, por que o anjo que veio lá do céu, enviado de Deus, que tem autoridade no mundo físico, também não disse, Jaboque vai se tornar Peniel? Porque ele não precisa fazer isso, e nem vai fazer. Ele mudou o nome de Jacó para Israel, mas depois Israel olhou para o rio e disse, você vai se chamar Peniel. Porque Deus muda você, mas quem vai mudar o ambiente à tua volta não é Deus. É agora o homem, a mulher que recebeu autorização espiritual. Você vai chegar na tua casa, vai começar a fazer mudanças. Vai chegar na tua empresa, vai fazer mudanças. Teu marido vai fazer mudanças. Por quê? Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer milagres na tua casa. Eu estou dizendo que é você que vai transformar o ambiente que você está. Deus já fez o melhor, já mudou você. Agora você vai mudar qualquer ambiente que você estiver lá dentro. Deus vai mudar. Tem crente nessa igreja aqui, gente? Tem pentecostal aqui nessa igreja aqui? Mas eu preciso te entregar um segredo. Porque quando Deus muda o homem, mudou o nome dele, mudou internamente, mudou o seu futuro, ele está mudando não a natureza fora dele. Existe um fato muito importante, querido, na história de Israel, entre o Antigo e o Novo Testamento,
chamado do Cristo interno e o Cristo externo. Tem muita gente que chega assim: apóstolo, se eu tivesse visto aquilo que os discípulos de Jesus viram, eu seria um crente mais fervoroso. Se eu chegasse aqui no culto hoje, um paralítico andasse, eu ia ser dizimista o resto da minha vida. Ia ser nada. Ia ser nada. Se eu visse um ressuscitado, meu Deus, eu preciso ver alguém ressuscitando. Porque se eu ver, pastor, eu vou evangelizar no meu trabalho, eu vou falar, fala nada. Fala nada. Porque os discípulos viram coisas que você duvidaria se eu te contar. Eles viram coisas tão extraordinárias, mas quando veio a perseguição, todo mundo fugiu. Porque era só um Cristo fora deles. Era alguém vendo acontecendo algo dentro de fora deles. Você sabe muito bem da história dos 11 que sobraram e do outro lá que já traiu. Por quê? Porque eles não suportaram a perseguição só por ter visto o milagre. Irmão, mas você não gosta de milagre? Eu amo, eu creio inclusive. E já vi muitos acontecendo. Só que 34 anos apacentando, descobri que milagre não muda a vida de ninguém. Muda de quem recebeu. E olhe lá, porque se ele não aceitar Jesus também volta tudo de novo, 7 vezes pior ainda na vida deles. O que eu quero dizer é que eu amo milagres, eu amo sinais, prodígios, maravilhas, mas essa não é a ferramenta de mudança. A ferramenta de mudança é a palavra, pode acreditar. A ferramenta de mudança é a palavra que eu recebo e repito. É a faca de 2 gumes, você está recebendo e vai repetir. Aí você vai acionar no mundo espiritual o poder da precisão. É um bisturi que corta, querido, e vai limpando você por dentro. Quem está entendendo e quer receber isso? É Deus te levando, te empurrando, fê-lo sair, te levando para outro ambiente. Então, essa palavra transformadora é que eu quero falar com você. No Antigo Testamento, Deus abriu o Mar Vermelho. O povo, quando atravessou o mar, mudou demais. Mudou ou não mudou? Nada. Continuou murmurador, reclamando. Continuou do mesmo jeito, gente. Como que pode você ver um paredão de 22 metros de altura, te protegendo por 19 quilômetros, quando chega do outro lado, você começa a murmurar? Sabe por quê, gente? A gente vai ver muitas coisas fora de nós e nada vai mudar. Quando os discípulos de Jesus foram batizados no Espírito Santo, Pedro, na hora da perseguição, falou: não, pode me matar, mas não deixa eu morrer como ele não, me crucifica de cabeça para baixo. Teve um outro que foi jogado de um pináculo, explodiu em terra, não negou. Um foi cerrado ao meio, um foi jogado dentro de um tonel frito vivo. Nenhum deles negou mais, porque não era mais o Cristo externo. Não era mais eu vi milagre. É o Espírito de Deus movendo dentro de mim. Nada me abala, nada me tira do propósito. É o poder de Deus que está dentro de você, querido. Apóstolo, mas os milagres, vamos ver muitos, mas acredite, o que sustenta a tua fé é a palavra. E a palavra que vai te dando força para vencer os obstáculos e fazer a travessia. Deus, querido, derrubou uma muralha inteira. O povo andou em volta de uma muralha. Andar em volta de muralha não derruba a muralha. A muralha de Jericó caiu. Sabe o que aconteceu depois? Murmuração. Depois de ver aquilo, murmuração. E aí segue os milagres de Deus no Antigo Testamento. Jesus, quem mesmo? Ele está lá na Galileia. Ele está orando no monte, a 5 quilômetros dele, seus discípulos estão no meio de uma tempestade. Eles começam a clamar o poder de Deus. Jesus vem descendo, do mesmo jeito que ele desce, ele continua andando sobre as águas. Tem gente que pensa assim: Jesus não está na água. Irmão, 5 quilômetros de caminhada. Quem faz caminhada aí, irmão? Demora uns 40 minutos, um pouco mais ainda, né? Jesus não foi correndo, ele foi andando. Talvez você pense que a tua tempestade, Jesus não está nela, ele já pisou nela. Só não chegou lá, mas ele já está nela. Ele já está movendo sobre a tua tempestade. E ele está andando, os discípulos estão desesperados. Só que, meu Deus, no Antigo Testamento, Elias abriu o Jordão, gente. Jesus é mais poderoso do que Elias, sim ou não? Eliseu pegou o manto de Elias, você não está lembrando? Ele pegou o mesmo manto e abriu o Jordão. Jesus não é poderoso do que Eliseu, sim ou não? Josué está atravessando o povo na época da cheia, e o Jordão abriu para o povo atravessar. Moisés abriu o Mar Vermelho, mas Jesus é mais poderoso do que Moisés. Agora, como que Jesus está diante do Mar da Galileia? Esse mesmo Cristo que estava lá abrindo o Mar Vermelho, estava abrindo o Jordão, porque ele é a palavra revelada de Deus. Ele podia muito bem: para que andar sobre as águas? Para que eu vou agir na natureza do homem, se eu posso agir na natureza externa? Se eu não posso tocar as águas, tocar o vento, tocar as árvores? Só que ele entendeu que não era hora disso mais. Ele andou sobre as águas para que Pedro pudesse andar. Ele não mexeu na natureza nem um pouco. A tempestade está do mesmo jeito. Só que agora tem um homem que foi mexido dentro dele na sua fé. Esse homem agora está andando sobre as águas. No Antigo Testamento, olhe para mim,
No Antigo Testamento eu preciso que o mar abra para que eu vá. No Novo, não abriu, eu continuo andando. No Antigo Testamento eu tenho que cair muralha para eu atravessar. No Novo não caiu, eu salto muralhas. Porque ela pode continuar no mesmo lugar dela, pode continuar ali, não tem problema. Aquele obstáculo na minha empresa, aquele problema financeiro, ele não saiu da minha frente. Você vai saltar, meu irmão, você não está entendendo. Deus não vai mover na natureza externa. Deus quer fazer algo muito mais poderoso do que mover fora de você. Mas apóstolo, eu quero aquele milagre, aquele documento assinado, eu quero aquela escritura resolvida, eu quero aquela parede levantada, eu quero tal coisa. Eu também quero, irmão, e Deus faz isso no estalo de dedo, só que Ele está fazendo algo mais poderoso. Ele está mexendo dentro da tua estrutura, para que você saiba que se aqui fora não mudar nada, aqui dentro está pronto para conquistar mesmo assim, e atravessar para o outro lado. Se alguém está recebendo essa palavra, se ponha de pé. Se alguém está recebendo essa palavra, dá uma salva de palmas, mas muito forte ao nosso Deus. Dá um glória a Deus. Mas eu preciso que o Senhor mude as coisas fora de mim. Deus pode mover aquele exame, Deus pode curar aquela enfermidade, mas tudo tem um plano, querido, tem um propósito, tem uma jornada que você vai fazer. O mais lindo de tudo isso é como você vai ficar depois, porque você nunca mais será o mesmo depois desse momento da tua vida. Existem lições da tua vida que o púlpito não vai te ensinar, que uma sala de aula não te ensina, que um livro, um elemento não te ensina, mas a tua vida, a tua história fez de você esse homem que você é, essa mulher que você é. Quando você abre a tua boca, querido, pessoas vão querer andar com você, porque vão dizer: se ele pode, eu também posso. Se ele conseguiu, eu também consigo, porque o Deus que habita nele também habita dentro de mim. Hoje é uma noite de liberação aqui, meu amado. Hoje é uma noite de travessia, meu irmão. Talvez você está tomando a decisão mais importante da tua vida, e você precisa de Manaim, aquele que virá na tua retaguarda, e vai vir na tua frente, e vai abrindo o caminho, porque para quem vem atrás de você é escuridão, mas para você Deus está trazendo um novo e vivo caminho, está iluminando as suas decisões, está movendo sobre a tua história. Ah, meu amado, se a muralha não cair, salta. Se o mar não abrir, passa por cima dele, porque o que Deus lhe deu é maior do que receberam no passado. Tem gente que fica assim: por que Deus não faz como fazia antes? Ele não faz mesmo, Ele faz mais. Ele não faz mesmo, Ele faz muito mais. São coisas maiores que estão acontecendo. Põe a tua mão aqui na tua barriga. Enquanto os gregos falam do coração, os judeus falam das entranhas, aonde eles entendem que algo se move no seu interior. Pai, em nome de Jesus, dá-nos uma experiência nessa noite. Torna essa palavra real na vida dos teus filhos, meu Pai. Meu Deus, essa reunião de hoje precisa marcar nossa história, antes e depois dela. Ó Deus, mova no espírito, no âmago dos teus filhos. Ó Deus, eles querem uma mudança fora, e ela vai acontecer, mas o Senhor está fazendo algo dentro deles. O Senhor está se movendo no interior deles. Há um rio de vida fluindo, há uma fonte jorrando nesse ambiente. Por isso eu profetizo fogo de Deus. Eu profetizo, meu Deus, renovo de Deus. E andai abaixer, ele mandou e andai abaixer, cantar alababás. E andou e cantor, lo mandou coró, mandou e andar alabarraias. E andou rodar, ele mandar alababás. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, abra os olhos dos teus filhos para enxergar Manaim, para enxergar pela fé o livramento que o Senhor está entregando a eles. Lá do outro lado podem ter decretos, ó Deus, de falência, decretos de destruição, mas o Senhor está mudando o nome, está mudando o destino, está mudando a história. Por isso eu declaro Manaim, o poder do Espírito se movendo sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Se você recebeu, dá uma salva de palmas bem alta ao nosso Deus. Você pode fazer mais alto?